Fala pessoal, agora é 10 horas da manhã quase, estou em Chicago nesse momento, vou mostrar um pouquinho para vocês o dia que a gente vai ter. A gente vai passar daqui a pouco na CBOT, na Bolsa de Chicago, que deu origem aos contratos futuros agrícolas. E aqui a gente está hospedado em um hotel bem legal aqui, que é o Trump International Hotel. E agora fazer um cafezinho aqui, ó, e se preparar para o dia. Fala pessoal, o vídeo de hoje começa de um lugar totalmente diferente, porque eu tô nesse momento em Chicago, nos Estados Unidos, de frente para um dos prédios mais icônicos do mercado financeiro global, que é o prédio da Chicago Board of Trade, ou simplesmente CBOT. Esse prédio aqui revolucionou praticamente o mercado financeiro global, como a gente conhece hoje, principalmente o mercado futuro. Foi aqui que foi modernizado todos os contratos futuros utilizados principalmente por aquelas pessoas, pelos principais players do mercado, como os hedges, como os especuladores. Então, no vídeo de hoje vai ter muita história sobre esse local belíssimo aqui que eu estou encantado. Para você entender a importância desse local, imagine o seguinte, imagine que você é um fazendeiro do século XIX nos Estados Unidos e que planta milho todo ano. Aí você planta o milho hoje e vai colher daqui a 4 meses, por exemplo. Imagine que o preço do milho despenca, isso pode prejudicar todo o teu lucro dessa safra. Agora se põe em outro lado, você é um comprador de milho e você precisa estocar esse milho, você nunca sabe qual que é o melhor momento para você comprar, porque o preço oscila muito. E esse era o caos do mercado agrícola aqui dos Estados Unidos nessa época, antes de ser criado a Chicago Board of Trade, que foi um ambiente desenvolvido basicamente para criar mecanismos de proteção contra a oscilação do preço, tanto para os fazendeiros quanto para aquelas pessoas que precisavam estocar não só milho, como também trigo, como soja e outros produtos agrícolas. Chicago era um ponto de encontro de tudo, trem, rio, mercado. Aqui era o centro nervoso, na verdade, de distribuição de toda a produção agrícola dos Estados Unidos. Nesse local se encontravam, na época, todos os fazendeiros, ou os principais fazendeiros dos Estados Unidos, e os compradores. Então, o milho, o trigo e a soja, tudo passava exatamente por esse local onde a gente está nesse momento. E foi bem aqui nesse prédio que surgiu uma das inovações mais importantes do mercado financeiro, que foi a criação dos contratos futuros. Uma ideia simples, mas muito poderosa, que permitiu que tanto os fazendeiros como os compradores dessas safras travassem o preço dos grãos antes mesmo da colheita. Isso dava mais previsibilidade para os comerciantes da época. Então eles acabavam se protegendo muito da oscilação do preço. E a bolsa aqui de Chicago, a CBOT, ela tem um papel fundamental na história e no desenvolvimento do mercado, não só financeiro, como do mercado agrícola. E ela é muito famosa, muito conhecida. Muitos de vocês que talvez tenham me assistindo aqui, que tem algum parente, que tem alguém que se envolva com o mercado agrícola, deve conhecer um pouquinho disso aqui. Agora que você entendeu a origem dos contratos futuros e a importância da Chicago Board of Trade, eu quero te explicar quem que são os principais players desse mercado, que são os hedges, os produtores que vão buscar proteção nos preços, e os traders, que querem aproveitar a oscilação desses preços para colocar dinheiro no bolso. Dos traders, muitos de vocês que me seguem aqui entendem muito bem
e sabem como fazer isso, como aproveitar essa oscilação para colocar dinheiro no bolso. Agora, do ponto de vista do produtor, como do industrial que querem essa proteção, como que eles podem fazer? Vamos imaginar o seguinte, você é um agricultor, você planta soja e você quer travar o preço da saca de soja a R$100. Para isso, você pode utilizar o mercado futuro. E como que acontece? Vamos imaginar que você plantou e você quer garantir então a R$100. Se no momento da colheita o preço da soja sair de 100 para R$80, você perdeu 20 aqui, se você não utilizasse o mercado futuro. Agora, utilizando o mercado futuro, o que você faz? Você tem o meio físico e você tem agora o contrato futuro que você vai vender soja aqui. Você vendeu a 100, se saiu de 100 para 80, para você sair dessa posição, a hora que você sai, vende a 100 e recompra a 80, você lucrou 20 aqui. Então, você perde 20 aqui, mas você lucra 20 desse lado. O que isso quer dizer? Que você travou o teu preço a 100. Então, isso acaba protegendo o produtor nessa situação. Para o trader é muito simples, ele só vai estar numa ponta da negociação. Ele está pensando lá, eu acredito que daqui a alguns meses o preço da saca de soja não vai mais estar a R$100, vai estar a 80. Então eu simplesmente vou vender a 100, deixando uma garantia lá para a corretora. A hora que tiver a 80 eu saio dessa posição, pega os R$20 por saca que eu tenho, coloco no bolso, tchau, até mais. Então ele só utiliza esses contratos e só faz a liquidação financeira deles. Os traders são muito importantes para esse mercado. Primeiro, porque ele injeta dinheiro ali e ele fornece liquidez para o fazendeiro, para o produtor e para o industrial que precisa estocar aquele produto. São uma peça extremamente importante para o funcionamento desse mercado e dos contratos futuros. Andando em volta aqui do prédio, a gente tem algumas curiosidades. A primeira delas, que eu vou mostrar para vocês, no topo tem uma estátua que é a da deusa romana da agricultura, que é chamada Ceres, aproximadamente 9 metros de altura. E uma das curiosidades, o artista, quando esculpiu a estátua, ele decidiu que ele não ia esculpir o rosto dela, porque como fica muito alto, lá no topo do prédio, que tem 44 andares, ele falou, ninguém vai ver da rua, então eu não vou esculpir o rosto. E a estátua de Ceres, ela tem, em uma mão ele tem um fecho de trigo e em outro uma bolsa, né? E quando a gente volta aqui, anda aqui em volta do prédio, aqui do lado, a gente tem aqui do lado essas duas esculturas, até tem uma placa aqui, que essas duas esculturas, elas estavam no prédio antigo da Bolsa aqui de Chicago. Só que elas ficaram perdidas durante muitos anos, porque foi demolido o prédio antigo, esse novo só foi finalizado em 1930, essas estátuas ficaram perdidas numa floresta e foram encontradas em 1970 e colocadas aqui do lado. E é muito legal porque ela simboliza tudo que representa a Bolsa aqui de Chicago. Essa daqui, ela representa os produtores, né, a agricultura. E desse lado aqui é a representante da indústria. Então você tem a agricultura e a indústria, um do lado do outro, e a deusa da agricultura, Ceres, no topo do edifício, que é fantástico. Uma outra curiosidade também, que dizem que nenhum dos prédios aqui em volta da CBOT pode tapar a visão de Ceres. Então é bem interessante aqui. Aqui dentro, ó, até se você vier aqui você vê que tem um café, que é o Ceres Café. Então aqui é o ponto de encontro de muitos traders aqui da Bolsa. Então o pessoal aqui acaba descendo, tomando um cafezinho, tem um bar ali, toma um trago também.
Um pouco para lá do café na bolsa, vou ver se consigo mostrar para vocês também, tem uma charutaria. Então os traders também fumam um charuto, bebem uísque, eu tomo um café aqui depois do pregão. Só que aquele pregão que a gente conhece, que é o da gritaria, e que eles ficavam sinalizando compra, venda, já não existe mais. E tudo aquilo foi substituído por um clique do mouse. Agora eu vou mostrar para vocês a sede da Chicago Mercantile Exchange Group, que é o conglomerado do qual faz parte a CBOT. Fica aproximadamente 500 metros a sede de uma da outra. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca imaginei na minha vida que a vida de blogueiro fosse tão difícil, porque tá um frio do cão. Olha aquele senhor ali, ó. Tá um frio do cão. E eu decidi, vou mostrar um pouquinho a sede do Chicago Mercantile Exchange Group para o pessoal conhecer um pouco, para vocês verem a dimensão da estrutura física desses grupos financeiros que são gigantescos e movimentam trilhões de dólares todos os anos. E a Chicago Mercantile Exchange, ela é o principal conglomerado responsável pela criação dos mercados derivativos. Então, não é só negociado futuros ou contratos futuros e opções do meio agrícola. Cara, ali também já é negociado juros também, é negociado contratos de ouro, contratos de prata, derivativos e tudo que você possa imaginar. E a sede desse grupo que eu vou mostrar aqui para vocês é um dos grupos mais poderosos do planeta, né? E está a poucas quadras de distância uma da outra. Enquanto eu vou andando e me esforçando para produzir esse conteúdo, eu tô aqui quase morrendo. Só que eu não tô morrendo sozinho. Quem tá morrendo comigo é a minha esposa aqui. A minha ex-esposa quase, daqui a pouco. Mas olha só, se a gente vir, você olhar aqueles dois prédios que estão bem aqui na nossa frente ali, ó, já é a sede da Chicago Mercantile Exchange Group. Inclusive, a B3, a Bolsa do Brasil, tem uma parceria já de longa data com esse conglomerado. Então, se você negocia contratos futuros de milho, soja, provavelmente foi criado aqui ou lá na CBOT. E o frio tá cortando, para falar bem a verdade para vocês. Então eu vou mostrar ali na frente, provavelmente a gente não vai conseguir entrar de forma alguma ali dentro, mas vale a pena pela diversão. Já que a gente está aqui, vamos até, olha, vários escritórios, duas torres bem grandes e o letreiro bem imponente na frente. E o que eu já tomei de buzinada, de empurrão para a gente gravar aqui, né, Lu? Não é brincadeira. Mas tá ali, ó. Chegamos. Deixa eu mostrar o painel. Ali tem um painel, você pode ver ali, tipo, a agricultura. E ali tem as cotações. Ó, lá na tela de cotação tem os contratos futuros lá, ó. Bitcoin Futures. Tem o micro Bitcoin também, agora apareceu o de óleo. Ó, aqui tá o Corn, o ZCK5. O que quer dizer? O ZC, ele representa o milho, o K é o vencimento para maio de 2025. E aí, me diz se você curtiu conhecer um pouco da história da CBOT direto aqui de Chicago comigo. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e me diga também se você quer saber mais e que tipo de conteúdo você gostaria de receber sobre bastidores de viagem, bastidores de mercado e curiosidades. Então, ó, vamos conversar aqui nos comentários desse vídeo e eu te vejo no próximo.